eu nasci no Rochedinho, que está a poucos quilômetros daqui. E minha mãe, no tempo da guerra, vieram com meu pai, veio para cá. Em 38, 39 vieram para cá. E trabalhando. Meu pai arrendava a terra naquela época, imagina. E plantava. E uma certa altura lá, pegou fogo na nossa casa. Que a gente ia mudar. Queimou tudo. Documento, dinheiro, tudo estava arrumado, a mudança queimou tudo. Bom, aí saímos dali. Naquela época, telefone, carta, era um auê, né? Não sei. Então, perdemos o contato da família. Eu não conheço tia, avó, nada. Porque depois disso, mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, minha mãe começou a ficar com, hoje se fala, fogo selvagem que se fala, né? Que é o pênfigo. E aqui não tinha tratamento. E ela foi para São Paulo. E lá em São Paulo, ela ficou 8 anos e meses no Instituto Adhemar de Barros, que hoje não existe mais. Nesse meio de tempo, a minha mãe falou com a minha madrinha, eu fiquei com a minha madrinha, 6 anos. Aí, em 52, ela veio em alta experimental. O clima era diferente de São Paulo. São Paulo, né? Você chegava lá, aquela garoa, aquela coisa, no outro dia estava resfriado. Aí, aqui era diferente. Ela chegou aqui, ia pegar os filhos, se aconchegar, mas não teve esse prazer. A doença começou a voltar. Ela falou, não, eu preciso voltar lá para o hospital. E aí, eu acho que desde pequena, falo, não quero e luto para aquilo que eu quero. E eu falei, eu não queria ir embora, porque eu acho que já gostava da minha madrinha, porque eu morei com ela 6 anos, né? Não queria ir embora. Aí ela falou assim, bom, eu ia fazer 13 anos. Aí a minha mãe falou assim, se eu achar um lugar com as irmãs, porque a minha mãe foi criada com freira também em Minas, então se eu achar um lugar para você ficar com as irmãs, eu deixo, senão você vai ter que ir. Eu falei, meu Deus. Aí a minha mãe foi no colégio, que tinha escola doméstica. Hoje não tem, não existe mais isso. Que eram as minhas, que trabalhavam, moravam ali, né? Eu era muito pequena, então não me aceitaram. Não, mas a senhora leva ali na Santa Casa, que tem as irmãs ali, que é a nossa congregação, então ela pega essas meninas que, né, que tem que estudar, que os pais não podem, não sei o quê, e elas aceitam aí da escola e morar. Foi essa minha vinda para Santa Casa. 12 de dezembro de 53, eu mandei a anotação, né? Mas aquela anotação já foi 5 anos depois. Me registraram na data que eu entrei, mas nós ficamos aqui 5 anos sem registro. Quando saiu aqui uma moça, que hoje ela mora ali em Cidrolândia, aí ela foi no Ministério do Trabalho, que não funcionava aqui, era Cuiabá, entrou em contato com eles, e eles vieram aqui e passaram, como fazem hoje, né? Vai lá, faz uma revista e tal. Aí então, na época, bem anos depois, aí eles registraram na data de que eu entrei. Sim, não perdi nada, porque não registro porque isso, porque não. Registraram 5 anos depois, mas na data que eu entrei. Todo mês, 2 em 2 meses, elas trocavam. Ela passava lá a manhã inteira, punha fulano para cá, ciclano para lá. À noite, ela vinha lá no nosso dormitório, todo mundo ali. Aí ela lia lá, fulano de tal, o tanque dos indigentes, que era esses daí os não pagantes. Na época falava indigente, depois veio para ficar mais bonito, não pagante. Depois, cozinha, quarteira, copeira e pançanderia, que era tudo no ferro de brasa. Então a gente passava roupa às vezes com 3 ferros. Um aqui, o outro se tinha acabado de arrumar, o outro estava esquentando para... Tudo era passado na mão, mas era passado mesmo. Depois copa. Foram todos os serviços.
Tudo que tem aqui eu fiz, tudo. Depois veio essa professora lá do Rio, deu esse curso pra gente e a vida andou. Em 75, fizeram o primeiro curso de auxiliar na universidade, que ainda estava construindo, que nem tanto a gente às vezes assistia aula, não sei se ainda tem, até pouco tempo tinha uma mangueira muito grande que fizeram uma lanchonete aí embaixo dela. O calor, porque não tinha ventilador, não tinha nada, a professora saía com a gente para debaixo da mangueira para ter aula ali. A primeira freira que me recebeu aqui era a irmã Gasparina Nicheli. A segunda foi a irmã Odolina Chiarani, que também era italiana. Mas elas trocavam. Cuiabá, Corumbá, porque tinha, né, a Santa Casa com elas. Elas trocavam. A irmã Rossato foi a que mais tempo permaneceu na Santa Casa, idas e vindas, que morreu com 91 anos, cabeça perfeita. E o serviço dela, tudo era assim, e nunca mudou nada, tinha uma cabeça extraordinária. Depois, em 73, irmã Maria José, aquela lá pouco dormia, porque as outras ainda tinham um negócio assim, porque nós brasileiros temos um sistema, eles têm outro. A irmã Maria, todo mundo fala que ela não obedecia. Ela não tinha hora para comer, ela não tinha hora para dormir. Ela girava, porque depois de uns anos puseram uma freira para girar o hospital à noite. Mas até aquela época não tinha. Então ela ia sempre dormir 1h, 1h30, 4h30 ela estava de pé. E não tinha esse negócio de descansar depois do almoço, como nós também não tínhamos, né? No entanto que agora, os últimos anos, você estava conversando com ela, estava cochilando. Ei, Mamãe Maria, olha o sono perdido. Eu brincava com ela. Trabalhou muito, Mamãe Maria José. E na Irmã Maria José, ela deu uma mexida em tudo. Arrumou horário para nós trabalharmos. Se bem que um horário assim, porque a gente morava aqui dentro, a gente batia o ponto, mas continuava trabalhando. Depois souberam que faziam isso, aí botaram um livro para a gente assinar. Mas eu nem sabia que era hora extra. Até ali eu não sabia que era hora extra, não. Ela mudou tudo. Tempo, porque as italianas, a gente falava em estudar, porque aqui a gente estudava à noite ali na auxiliadora, né? Que depois ela também acabou. Então era trabalhar. E aí a Mamãe Maria achou que não, que tinha que estudar. Então ela veio e deu esse giratório, e aí todo mundo estudou. Aí fui fazer magistério, que era bem aqui pertinho, então a coisa mudou muito. Até a diretoria ela trabalhou tanto que ela conseguiu mudar também a diretoria, que foi quando o doutor Ávila entrou. Bom, era tudo primitivo, né? Tudo. Nós tínhamos autoclave, tínhamos a estufa, as seringas, a gente não, nem em museu eu estou vendo mais. Os esterilizadores de seringa, você deixava ali, isso parecia panela, era dia e noite ligado, dia e noite, porque era dali que fazia. E não se tinha infecção, isso que eu acho engraçado hoje. Tecnologia, asepsia, porque tem muita coisa que a gente vê que a asepsia não está funcionando, mas todos os casos são cheios de cursos e mais, a gente nem fala nada. Mas era tudo assim, por exemplo, agulha de injeção, não era descartável, também não existia. O que acontecia? Que você lavava com todo cuidado, porque tudo era com cuidado. Então elas iam ficando meio rombuda, meio coisa, o que se fazia? Passava naquela pedrinha esmeril para consertar, para ficar cortante. A lâmina de bisturi também era molada. Não se tinha lâmina descartável. Naquela época tinha um produto muito bom, era americano, um produto que era cheiroso e acho que não era tão agressivo como hoje. Aquele material que sumiu, era 20 minutos de esterilização. Você punha lá tesoura, agulhas, porque hoje acho que os fios já vêm com as agulhas
agulhas, bisturi, as lâminas e tesoura. Tudo era nessa solução. E o que eu admiro muito, não sei, acho que é acúmulo de pessoas, não sei. Porque naquela época o paciente ia para o centro cirúrgico, que era se você vai em BIM, que tem gente de idade, quando fala 44, a lei de Mato Grosso, era qualquer coisa, pá, pá, ou então faca. Então asfalto não tinha. E asfalto? Asfalto veio depois não sei quantos anos, na 13 aqui, chegando na Santa Casa, aqui tinha asfalto aqui. Esse povo brigava, porque toda época briga, né? Os caras brigavam, rolavam no chão, capim, terra, no intestino, quer dizer, chegava com o intestino para fora. Ia para o centro cirúrgico, se lavava, se operava, o paciente não tinha nem febre. Até hoje eu fico matutando a minha cabeça com isso. As medicações também parece que fazia efeito, porque hoje, francamente, as medicações você toma, que eu falo na farmácia, fala para usar menos trigo. E eu fico pensando assim, hoje você vai lá para fazer uma coisinha, infecção hospitalar. E também tinha uma coisa da gente lavar. Todo mês, lavava de cima e embaixo. Os corredores, aí sabe, tudo. Uma vez por mês tinha essa geral, que até elas entravam na dança, elas aprendiam a saia e ajudavam a gente. E também a irmã Santina não confiava muito em pessoas para esterilizar. Tinha que ser ela. Se tinha cirurgia o dia inteiro, ela estava lá, se tinha a noite inteira, irmã Santina fica, a gente vai. Não. Então não adiantava falar que ela não. Tem outra que pouco dormiu na vida. Irmã Santina Canciani. Depois tem irmã Helena Dadão. Essa também foi do centro cirúrgico, também tudo ela estava lá. De manhã e de noite. Elas pegavam o ritmo uma da outra, né? Então são criaturas que se elas não estiverem no céu, não é eu que vou, viu? Esse morador de rua que bebia, porque hoje a gente vê essas pessoas assim, mas eles levantam, vai e vem. Naquele tempo eles bebiam e ficavam deitados, né? E eles tinha muito, a gente tinha que fazer aqueles curativos, aquelas pernas cheias de bicho. Ai, a gente fazia que era por amor, porque não dá vontade de você fazer, né? O que me marcou muito foi uma pessoa que acharam, ele estava desmaiado, porque eu acho que ele não tinha mais cérebro, porque botaram na enfermaria, chegou, deu um banho nele, cortou o cabelo, cortou a unha, ficou até bonitinho. Botou na enfermaria e ninguém aguentava o cheiro. Ninguém aguentou, e como que vão fazer? Como que vão fazer? Não tinha isolamento. Aqui tinha nessa direção aqui tinha um pé de manga muito grande. Aí te digo, mas ele não durou muito depois que ele chegou ali. Não sei se foi, ele chegou num dia e morreu no outro. E ele acabou de morrer e eu passei lá. E eu não vi o rosto dele. Isso aqui cobriu daqui, miase, que é aqueles bichinhos, né? Cobriu o rosto dele. Como que eu fiquei assim, pensando disso, como que aquela criatura estava viva? Com tudo aquilo de bicho dentro da cabeça, porque não sei, porque é daqui para cima, né? Gente, aquilo me marcou muito, muito. Que tampou. Outro também que marcou bem a gente também foi o filho do Nandibo, Joel. Ele tinha operado aqui com a gente de amígdala. E naquela época tinha um tal de Cataguavira. Era tudo fazendas. Monte Castelo era fazenda, ali tudo era fazendas, né? E o pessoal tinha a história de Cataguavira. E o Joel estava aprendendo a pilotar. Então passava o caminhão com aquele povo lá em cima e brincava, e ele então tirava aquelas rasantes assim. Numa dessa, bateu, caiu. Ele chegou aqui com o rosto, aí ele tinha ficado aqui com a gente, acho que um mês e pouco atrás. Ninguém conheceu, por rosto assim, ninguém conheceu. Todo quebrado, maxilar, tudo. O joelho, ele vivia por um milagre. Então tinha o doutor Calil Rai, que é pai da Maria Augusta.
Maria Augusta está aí até hoje, né? 30 anos, 40 anos de CTI. Ela que foi a primeira turma aqui da universidade. Então, ele fez amarração maxilar. Ele não comia só líquido, né? O joelho. E aí ele ficou aqui com a gente, acho que bem uns 4 meses internado, no apartamento número 20. E o pai dele, que tinha muito dinheiro, mandou buscar um neurologista de São Paulo. Aí ele veio, naquela época não tinha neurologista aqui. O primeiro neurologista foi o Dr. Naidor. Aí o médico chegou, fez uma punção e o rapaz começou a melhorar. Então eu mexia com ele e falava: Joel, agora você nunca mais vai fazer essas brincadeiras, né? Quando eu sair daqui, você vai ver se eu vou ou não vou. Porque ele não articular. Você vai ver quando eu sair daqui e sarar, você vai ver se eu vou ou não vou. Pois ele acabou morrendo de acidente de avião. Morreu ele, um cunhado dele, mas tostado. Aquele cheiro de carne queimada. Pois ele morreu assim. O segundo acidente de avião. Ali era mato, né? Jogavam cachorro morto, até gente morta. O pessoal bebia, ali que era mato. O jornal vivia falando desse terreno ali da Santa Casa. E aí então veio o corajoso Dr. Ávila, que o que fizeram com ele até hoje, na minha consciência, não aceito. Saí daqui com polícia, um homem que fez tanto, que deu o nome dele, fazendo em garantia para o empréstimo para fazer aquilo lá. Não, ele sofreu muita injustiça. Bom, para Deus não, né? Porque não importa. Nós temos um dia para dar conta, cada um. Mas eu achei muita injustiça o que fizeram com ele, porque ele era um cara que ele estava aqui, ele não ficava só na sala. Porque hoje todo mundo admite dentro de uma sala, mas o olho diz mais. Então ele não tinha hora também que ele ficava aqui muito, e olha que ele tinha fazenda, porque ele casou com uma mulher muito rica, né? Ele tinha fazenda, tudo, mas a prioridade dele era a Santa Casa. Festa, ele estava por aqui de noite, tinha qualquer problema, ele tomava conhecimento, sabe? Outra coisa, seu José Nasce também foi várias vezes também presidente. Seu José Nasce e Augusto Barbato, que era tesoureiro, que naquela época era tudo Cuiabá, negócio de trabalho, tudo era Cuiabá. Depois mudou, veio o seu Barbato para cá. No sábado à tarde, eles iam para a feira, eles que faziam feira. Iam lá para a feira, comprar aquele monte de coisa. Aí à tarde, chegava ali na frente da cozinha para todo mundo os ocupar. São coisas que a gente não vai ver mais, né? Eles dedicavam muito. Por isso que eu falo, a Santa Casa é a casa-mãe. Tanto de ensino como tudo. Porque tudo se encontra aqui. Todo mundo fala da Santa Casa, porque isso, porque aquilo. Mas também eu acho assim que hoje, naquela época também já tinha alguma coisinha, mas sim, o pessoal aumenta, cada cabeça uma sentença, né? De estragar as coisas. Olha, no tempo que eu estava para sair, porque depois que eu aposentei, eu queria até ficar. E falar, fica, só 4 horas. Não, eu não fico nem... Só 4 horas, não sei. Eu falei, não vou ficar mais. Por quê? Porque nós tivemos um princípio. E aquela época era outro. Então, ou eu venho infartar alguém, ou alguém vai me infartar. Só agora que eu tive um pré-infarte agora, né? Depois de tantos anos. Porque os princípios não são igual, tudo mudou. Então, para a gente ficar batendo de frente, não dá. Então, aí eu fiquei 1 ano e meio e saí, mas que eu fiz o que eu amo. A gente não tinha hora para comer, a gente não tinha hora para dormir. Nunca se falou em hora extra, em certas épocas lá. Por exemplo, quando o Dr. Ávila me chamou e falou, Cida, não queremos que você fique aqui 24 horas dentro do pronto-socorro. Era pronto-socorro e ambulatório. Lá de lá pronto-socorro, do lado de cá ambulatório. E às vezes punha pacientes graves que precisam de um repouso, de uma coisa, também punha ali. Mas tem que funcionar. Então você vai fazer o horário. Você vai lá de manhã, 1 hora da noite.
a bonita que morava aqui dentro, eu morava dentro do pronto-socorro. Quando eu vi, eu estava velha. A gente se envolve tanto, que é uma coisa atrás da outra, que a gente não se dá conta. Por exemplo, no centro cirúrgico, às vezes a gente nem almoçava, porque deixava a comida, mas quando chegava estava tão sequinho que a gente nem queria. Por isso que eu falo, por isso que vocês viram minhas fotografias antigas, que eu era magrinha, porque não comia como hoje. Não é porque todo mundo fala assim, porque tiraram as irmãs. Não é que tiraram as irmãs, é porque não tem irmãs. Eles queriam um por andar. Você pode ver hoje que nem aspirantada existe. Quando tem aspirante, elas mandam para São Paulo. Entram, mas não ficam. Então já estava bem escasso. Então não tinha para cada andar como eles queriam. E doutor Ávila viajou muito à procura de irmãs que se dedicassem, né? Porque eles se dedicam de corpo e alma sem pensar no, sabe, em dinheiro. Eu acho assim que de uma vez que elas fizeram aquele voto, aquelas que eu conheci, valeu aqueles votos que elas fizeram. Aí eu falei, não, fica aqui mais um pouco, porque as irmãs resolveram não ficar, porque a madre falou, não tenho irmãs, como vocês querem, então saíram. Elas nem mudaram daqui. Nós mudamos e daqui foi para Três Lagoas, foi para Corumbá, foi para Cuiabá, que lá tem, né, o hospital que tinham elas. Elas nem chegaram a mudar. Aí então ele falou, não, as irmãs não vão ficar. Nessa época ele era presidente. Não, vamos montar a oftalmologia, que é onde elas iam morar. Aí montou-se ali, fazia pequena cirurgia, pitirígio, essas coisinhas pequenas, tinha a salinha lá preparada, e tinha as enfermarias, e tinham 2 quartos assim também, mas o resto era enfermaria. Então fiquei ali, montei, fiquei mais ou menos há quase 2 anos ali. E o dia que nós mudamos daqui, que foi, meu Deus, com pouca gente e recursos, né? Você tinha que estar funcionando aqui e funcionando lá, porque emergência, você não pode falar não tem, não sei, né? Montar aqui, separar o povo, ficar um pouco lá, um pouco aqui, carrega as coisas. Hoje eu falo como que a gente dava conta de administrar tudo isso. Eu tinha o quê? 20 anos, 19 anos. Cozinhava, resumia tudo, funcionário, paciente, tudo resumia em mais ou menos 200 pessoas. Eu com mais 2 meninas, uma que limpava verdura, que de penar galinha. Traz galinha. Fazia. E lavar panela. E a freira que fazia sobremesa e tudo. Eu tinha 19 anos. Hoje eu paro e penso, gente, eu tinha 19 anos. Cozinhar para quase 200 pessoas, com 2 pessoas só. O fogão era de lenha, tinha um fogão enorme, que era aquele com as lenhas aqui. A gente tinha que levantar 4 horas, porque o fogão tinha que esquentar, né? Para preparar o café. E a gente não parava. Por quê? Tinha 2 almoços e 2 jantas. Um era 10 horas, o outro era 11 horas. Mas você emendava tudo, né? Você acabava de soltar o almoço e qualquer coisa, já estava tudo pronto, já começava a fazer a janta para as 4 horas. Então são coisas assim que marcou muito a gente. Nossa! E a gente dava conta, e com alegria. E se ajudavam, era uma coisa impressionante. Como que uma ajudava a outra. Eu mesma, na minha época, quando eu era bem menina ainda, que era quarteira, aquela coisa, eu gostava de ajudar para aprender. Elas se sentiam ajudadas e eu gostava porque eu aprendia. E elas tinham prazer, porque eu sempre tive prazer também de ensinar, né? Porque chega esse povo aí que fez o curso de atendente, que fez enfermagem, mas eles não estão com a mão na massa, e só o que te prepara é a experiência. Então, se você não põe a mão na massa, você vê em papel, você vê tudo, mas é diferente, né? Eu sempre tive esse prazer, sabe? De ajudar, de querer que o outro se erguesse. Por isso que eu falo que hoje ele cuida de mim assim, os detalhes. Ele viu que eu não fiz por dinheiro. Eu falava, não, era pouco serviço. Não era pouco serviço. Campo Grande é pequeno, mas sempre, aqui nós sempre tivemos serviço 24 horas. 24 horas. Abriu o pronto-socorro em 73, foi quando a irmã Maria José veio para cá. A prefeitura que abriu. Aí depois não sei o que foi lá, desmancharam, aí ficou a Santa Casa, o pronto-socorro. Ali onde tem aquele saguão ali, era passagem.
Ali não era aquele saguão daquele jeito, porque passavam os carros para entrar para cá, para a maternidade, que era aqui, para a infantil. E aí depois fecharam ali o saguão. Então, ambulatório e pronto-socorro, que ali ficavam os dois, né? Ambulatório e pronto-socorro, os pacientes ficavam ali. Então, eu, como me chamaram para ser responsável, então eu parecia uma lançadeira de mar que não parava. Então, aqueles pacientes que estavam pior, a gente ia dando um jeito de arrumar, de, sabe, fazer atendimento. Hoje eu fico assim, porque quando eu vou no hospital por qualquer coisa que eu preciso, porque já fiquei várias vezes, eu fico olhando, ai meu Deus, espera, daqui a pouco a gente não existia isso. Outra coisa que me marcou muito também, agora vou lembrar, um menininho que ele pôs no nariz grão de feijão. Naquela época não tinha broncoscópio, criança. E quem doou foi o Elisberto dos Coelhos, que morreu uma netinha, coisa mais bonitinha, ela tinha 3 aninhos. Caroço de melancia. Ele doou o broncoscópio. Então não tinha pronto-socorro. E esse menino conseguiram tirar e ficou em observação. Quando foi de madrugada, aquela campainha desesperada, porque tocava assim, sabe? E o que nem era elevador, quase não funcionava. Subi de 2 degraus. Chego lá, o menino tá pretinho. Falei, meu Deus. Liguei pro doutor João. Doutor João, por favor, corra. E ele morava aqui na Mato Grosso, ali em cima. E ele tinha uma chimbica, naquele tempo aquela chimbiquinha. E eles eram assim, você chamava, pá, estavam lá. E eu tive a inspiração, que eu falo, Deus sempre me inspirou. Peguei o menininho, que era pertinho do centro cirúrgico, catei o guri, botei lá na mesa e coloquei oxigênio. Aí chega o doutor João, o menino, o outro caroço tinha ido pro pulmão. Eu falei, olha, se não fizesse tudo rápido, aquele menininho tinha morrido. Isso também me marcou muito, sabe? Porque a ideia que eu tive, e tudo funciona rápido. Porque por 1 minuto você perde uma vida, né? E aqui, aqueles pacientes, um atrás do outro. E eu falo até que, não sei como os meninos não ficavam bravos comigo, mas a gente formou uma turma muito homogênea, muito, se ajudavam, se gostavam. Chega esse paciente grave, então o pessoal fica naquela coisa, tá sangrando qualquer coisa, eu já chegava e fazia assim, dá licença. Aí eu já, doente sozinho, hoje um mulherão desse não pode pegar 5 quilos, porque a loucura. A gente acha que a saúde não vai acabar, né? Quantas loucuras eu fiz, hoje eu paro e penso, mas Deus está cuidando. Aí eu quando venho aqui eu fico triste. Por quê? Não sei. Não sei. Acho que é a história, menina. Não sei. E depois lembrar de todos que passaram por aqui, né? Que queriam muito bem a gente. Pessoal da diretoria, os médicos. Hoje parece que são muito tudo estranho, tudo assim. Não, sabe? Faziam questão de ensinar, né? Porque não tinha escola naquela época. Então eu falo, a Santa Casa é uma casa-mãe. Eu falo, Santa Casa é a casa-mãe. Depois outras falam. Agora parece que está melhorando, porque antes tudo traziam para cá, desses lugarejos todos por aí, tudo vinham para cá. Agora que parece que, né, tem posto em vários lugares, naquela época não tinha. Então a Santa Casa sempre foi uma casa-mãe. É uma coisa que se eu nascesse de novo, eu faria tudo de novo. Só que eu não ia esquecer de mim. Eu ia ter tempo para várias coisas. Porque a gente se joga de corpo e alma. E não pode ser assim também, né? Tem que dividir, ter o equilíbrio. Eu falo, eu era desequilibrada. Aí fala assim, olha, você não pode ficar muito em pé, pererê, pererê. E eu obedecia. Hoje estou pagando um preço aí, mas a cabeça dando boa, a cabeça comanda o corpo. Quando a cabeça não está boa, não tenho arrependimento de nada.
E fico muito alegre quando eu vejo esses médicos, onde que eu chego, esses que foram acadêmicos, né, do meu tempo, onde eu tô, eles sabem, mostra amizade, quer resolver as coisas, quer me ajudar. E gente que acredita em mim, porque quando, por exemplo, o doutor Ávila entregou para o doutor Juvencio César da Fonseca, que ia ser presidente, falou, me lembro como se fosse hoje, na saída ali do pronto-socorro lá, o doutor Ávila falou assim, essa aqui é uma das criaturas mais antigas que nós temos aqui, você pode assinar papel em branco para ela. Pensei comigo, olha, se eu destrambelho, o que acontece? Claro, não falei porque estava falando coisa séria, mas que eu pensei. É o que eu falo, é achar uma coisa que condiz isso que eu falo, que a Santa Casa sempre foi mãe, o amor. Para mim, resume isso, Santa Casa, mãe. Porque com muita gente hoje que você encontra daquela época, aquela época da Santa Casa, comentam com a gente. Então a gente vê que não é só eu que trabalhei aqui, tem muita gente com os bons sentimentos do tempo das irmãs, que as irmãs eram muito dedicadas, o pessoal era muito dedicado. Então isso dá uma satisfação pra gente, né? Que a gente fez parte disso. A gente fica até com vergonha. Quanto tempo, não sei o que. Você fica até com vergonha. Quem é? Porque ver muita gente é uma coisa. Agora, nós, para eles, representa tudo. Se vocês não botar o amor na frente, vocês estão sofrendo e paciente também. Desista, vai fazer outra coisa. Ganha. Mas eu não vou ganhar, não vou fazer me matar para ganhar essa porcaria. Eu já ouvi muito. Desista. Você sofre, o outro também sofre. Se não for amor, desista. Isso eu falei para muitas. Hoje eu vejo as pessoas falar que muita gente não estão fazendo por vocação. Porque eu tenho gente muito amiga. O que está dando dinheiro? Não vou fazer isso, não está dando dinheiro. Então tem que ser vocação, dedicação, compaixão e amor. Porque só o amor constrói. Que hoje a gente vê muito assim, muita insensibilidade. A dor que é sua não me interessa. E a gente via naquela época, todo mundo queria ajudar todo mundo, entende? Então eu falo, olha, se não for o amor, a vocação e a compaixão, nada vai fluir.